você já ouviu falar de um dos mais famosos sociólogos, Zygmunt Bauman, que criou Já a ouvi tese da falar. modernidade líquida, que as relações hoje são extremamente pueris. Sim. Tal. A conjuntura na sociedade ela muda bastante. Chega para você pessoas com uma demanda assim de que as relações sociais, seja com família, amigos e também amor, de uma forma que ela está frustrada até pela própria conjuntura social de hoje, porque as relações humanas hoje são distintas. Você quis dizer que se ela se limita até perto das pessoas que convivem com ela, tipo, Também, isso interfere? porque eu digo assim, a sociedade ela mudou, ela sempre está mudando, Sim. só que não é necessariamente para melhor. Você entende o que eu quero dizer? Hoje as pessoas, casamentos, por exemplo, eles não são como antigamente. Às vezes eles não duram, Sim. não são sólidos, é o que o Bauman falava, né? As gerações são líquidas agora. As próprias amizades, eu não posso usar o termo para falar, mas são amizades menos fiéis. Sim. Os namoros hoje acabam muito rapidamente. Por quê? Porque é uma nova conjuntura de sociedade, são novas gerações. Porque quais são os valores de hoje? Exato, é isso que eu queria chegar. Isso gera frustrações. Eu não sou da sua área, mas Sim. eu percebo que as pessoas estão mais ansiosas, frustradas, desanimadas, desesperançosas, Por quê? justamente por isso. Mas falta o tal do autoconhecimento. Sim. O autoconhecimento que desenvolve o quê? O espiritual, a sua mente e seu corpo. Por que as pessoas descontam na comida? É um tipo de extravasamento. Falta de álcool. Por que as pessoas descontam na família? Aquela mãe que grita, chega em casa e grita com seus filhos, com seu marido. Falta do espiritual. Dentro da sua casa não tem outra forma se você não desenvolver o espiritual. E dentro da casa existe o papel do homem e da mulher. E o que está acontecendo na sociedade de hoje? Eu vou adiantar o que você vai falar. Essa é uma das modificações que teve. Sim. Não estou aqui para julgar se é certo ou errado, Não, mas teve. não estamos julgando, gente. Desculpa cortar, pode falar. Existe uma linha. Né? Existe uma linha e a gente não pode fugir disso. É biológica, né? Sim. Então, quando você foge, tudo desestrutura. É dentro da sua casa, é dentro do seu trabalho, é dentro do seu convívio, é dentro da faculdade que você está fazendo. Tudo desestrutura. Por exemplo, quando eu perdi minha filha, não gosto de usar essa palavra, mas quando Deus permitiu que ela fosse embora. Se eu não tivesse essa ligação espiritual, eu estaria falando aqui com você após 11 meses? Que mãe dá uma entrevista falando de autoconhecimento após 11 meses perdeu um filho? Na década de hoje. A maioria dessas mães estão numa cama, a maioria dessas mães estão com a vida parada, esperando o seu dia chegar. Não sou ignorante a ponto de falar assim, eu não gostaria de ir embora também. Mas eu tenho algo para fazer aqui, eu tenho um legado para deixar. É uma missão. Eu tenho uma missão e eu tenho um legado. Eu não vou abrir mão disso. Eu irei o dia que ele determinar. A maioria das pessoas não tem esse entendimento. Pela falta do autoconhecimento? Pela falta do autoconhecimento. Porque ele te dá. E você tem acesso. E é o que eu ia te falar. E eu sempre tive essa conversa com amigos meus, porque eu sempre gostei de assuntos comportamentais. A falta de autoconhecimento, ela gera muitos problemas para a pessoa, não gera? Sim, mas o porquê vem a falta de autoconhecimento? Lá atrás, você teve? Lá quando você nasceu, seus pais te deu autoconhecimento? Olha, modéstia à parte, eu sou uma pessoa com muito autoconhecimento, mas não foram eles. Não foi deles. Sim, isso é seu, você buscou. Acredito que sim. Já nasceu com você. Não posso afirmar, Erika, mas talvez. É uma coisa para se pensar. Por quê? Quando a gente já nasce com esse despertar, algo maior tem para você. Isso é fato. Tanto que na hora que você falou quanto de faculdade que você faz, eu vou te dizer. Eu terminei uma, tentei terminar outra, fiz alguns cursos, fiz pós. Não sou tão estudiosa como você. Gosto de ler livros, mas eu tenho um dom. E eu não posso negar isso. Sim. Então, essas pessoas, você, na infância, seus pais não levaram você, só que eles te deram algum estímulo. Eles te deram inconsciente, eles fizeram que você virasse um estudioso, talvez. Te estimularam. Agora você falou isso, já me veio um gatilho de uma coisa aqui. O meu pai, ele lia muita história em quadrinhos quando ele era garoto. E ele me deu, eu falei, você vai conhecer os super-heróis agora. Ele me deu um gibi para mim conhecer os super-heróis, eu fiquei fascinado por leitura. Ah lá. Realmente, eu não tinha pensado nisso. É um estímulo. Então, que tipo de estímulo você não teve que você não tem autoconhecimento? Entendi. Eu não tive essa base.
de estudar, mas eu tive uma mãe que não podia estudar e exigiu que os 5 filhos estudassem. Exigiu que os 5 estudassem, que os 5 fizessem colégio público, fosse para a faculdade, terminasse a faculdade. Minha mãe fez das tripas do coração para que a gente estudasse. Eu fiz, como eu não gostava, nunca gostei de ficar muito trancado numa sala de aula ou num local, hoje eu já cuido bem disso, né? Eu sou uma pessoa muito ligada no mil, assim, sou elétrica. E aí eu precisava de algo que eu gostasse para me desenvolver. Eu costumo falar que Deus te leva onde você tem que ir. E eu fui trabalhar numa loja de lingerie por 10 anos e lá eu virei líder. Eu passei a ser líder supervisora. Eu fui para São Paulo dar treinamentos e aí eu comecei a desenvolver o autoconhecimento. Só que na minha infância já foi totalmente ao contrário da sua. Não tinha comida, meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe. Então eu vivi um vitimismo uma vida inteira. E aí eu olhava em volta e falava assim, nossa, olha o sucesso daquele ali, eu gostaria de ter também. Nossa, por que ela é famosa e eu não? Nossa, por que ela é tão desinibida e eu não? Por que ela consegue as coisas e eu não? É daí que talvez, me corrija se eu estiver errado, é daí que talvez criem-se os fatores limitantes? Sim. Entendi. E eu fui criada dentro Crenças da crenças. Eu fui criada dentro da igreja católica e eu nunca me conectei com imagens, eu tinha medo. E aí isso me bloqueava demais. E quando eu chegava em outras igrejas, alguém me convidava, eu ia e falava assim, só pode ser mentira. Ele não escolhe as pessoas. É óbvio que ele escolhe. Você tem que estar aberto para isso. Você tem que buscá-lo também. Mas eu não tinha esse entendimento. E aí o autoconhecimento, o que ele fez? Então você vai se conhecer primeiro. Você quer autoconhecimento? Eu vou te dar autoconhecimento. E aí era o que eu mais amava, ler sobre autoconhecimento. Ler, fazer curso, fazer as coisas, tudo, desenvolvimento pessoal, tudo. E aí um belo dia ele falou assim, agora eu vou te levar para o espiritual. E dentro de um evento desses, de autoconhecimento, eu tive um encontro muito especial com Jesus, assim, que não tinha nada a ver o encontro. E eu tive um encontro com ele, e ele disse assim, eu tô aqui. Me dá a sua mão que eu tô com você. Isso, eu tinha acabado de ter minha filha. Ela tinha 1 aninho. E ali eu entendi que era o que faltava. E, caramba, minha vida é perfeita. Eu tenho um relacionamento, eu tenho uma família maravilhosa. Eu nunca reclamei de nada, por mais que era difícil, tudo, mas eu tinha esse olhar. Aquele consegue ou não. Aquele consegue ou não. Por quê? O que está faltando? O que estava faltando? O desenvolvimento espiritual. E não adianta. Se tiver algo desalinhado, você pode estar dentro do espiritual perfeito. Se você não se conhece, você também não consegue dar um passo. Falei hoje nos stories. Aquela frase de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. É isso. Então, é tudo uma linha reta. Se você, eu não vou falar pra você que eu não desequilibro. Eu desequilibro. Natural. Natural. Por exemplo, teve agora poucos dias atrás, eu fiz um